Boa tarde, que a paz de Cristo reine em cada coração. Para quem não me conhece, meu nome é Josileia Paiva. E nessa tarde eu quero trazer mais um vídeo da Palavra de Deus. E hoje eu quero falar sobre o Salmo de Davi. E o Salmo 23. E eu gostaria de já entrar no Salmo para ganhar tempo. O primeiro versículo diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Davi, quando escreveu esse salmo, ele ainda não era rei. Dizem que ele estava morando na casa de Saul e já servindo Saul, mas voltava constantemente para cuidar das ovelhas de seu pai. E ele foi pastor de ovelha durante a sua infância, durante a sua juventude. E ele tinha muita experiência de como um pastor cuidava das ovelhas. E ele resolve aqui, então, comparar o Senhor como seu pastor. Ele resolve aqui, inspirado pelo Espírito Santo, falar sobre o pastor Jesus, o pastor Deus que nos pastoreia. E ele sabia como o pastor cuidava das ovelhas, porque ele cuidava de ovelhas. E eu acredito que ele levava a ovelha para pastar, levava a ovelha para beber, e naquele tempo não tinha cerca. Então os pastores tinham que realmente não tinham um pasto cercado, os pastores tinham que levar suas ovelhas aonde tivesse pasto, aonde tivesse água. E nós vemos que muitas vezes os pastores cuidavam das ovelhas à noite, como nós vemos Jacó falando para Labão, o seu tio, que ele cuidou das ovelhas dele de dia e de noite. Nós vemos também quando o anjo foi anunciar aos pastores o nascimento de Jesus, aqueles pastores estavam de noite cuidando dos seus rebanhos. A Bíblia diz na vigília da noite. Então era costume os pastores levar as ovelhas para onde tivesse pasto bom, para que as ovelhas pudessem ser bem alimentadas e produzir leite, produzir cria, produzir lã. E Davi, ele fazia isso também. Então ele começa o seu salmo dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas. Esse primeiro versículo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu já vi muitas pessoas pregar: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e eu tenho tudo, eu não tenho falta de nada. Bom, primeiro não tem esse e aqui, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, não tem. Está dizendo: o Senhor é o meu pastor, ponto e vírgula, nada me faltará. E ainda está no futuro, me faltará. Davi não está dizendo: o Senhor é meu pastor e eu tenho tudo. Até porque ele não era rico nessa época. Depois ele foi ser rei, mas nessa época ele não era. Então ele era pobre. O que Davi está querendo dizer é: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu não tenho falta de nada, porque ele cuida de cada detalhe da minha vida. E eu estou contente. Eu estou contente. Eu estou completo. Eu estou satisfeito, porque eu sei que o meu pastor cuida de mim. Ele, como diz o versículo 2, ele me faz deitar em verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas. Eu gosto da versão espanhol que diz: ele me pastoreia junto a águas de descanso. O cuidado do pastor Jesus não é apenas com bens materiais, com coisas materiais. Mas no verso 2 ele diz que ele me faz deitar em verdes pastos, fala de descanso. E ele me pastoreia, na versão em espanhol, junto a águas de descanso. Então, quem tem o Senhor como seu pastor tem descanso na alma, tem satisfação, tem alegria, não está preocupado com se vai comer, se vai beber, porque ele sabe que o pastor cuida dele.
Verso 3 diz: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Aqui nós vimos mais uma vez que Davi não está falando apenas de coisas, mas ele está falando de algo mais profundo, ele está falando de paz na alma, ele está falando de alegria, ele está falando de refrigério, ele está falando de contentamento, de satisfação. E a prova disso é o verso 4, que diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Davi está dizendo aqui que não importa onde ele estivesse, não importa por onde ele tivesse que passar, não importa que situação ele se encontrasse. Ele sabia que o Senhor estava com ele. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ele não estava andando, mas ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ele sabia que o Senhor estava com ele. Então, não importava o lugar ou a situação que ele estivesse, porque Deus é suficiente e capaz para resolver qualquer situação. Deus, ele é tão grande, tão poderoso, ele se manifestou na Bíblia com vários nomes, vários, que eu não vou falar todos aqui porque é muita coisa. Mas cada um desses nomes, eu vou citar apenas alguns. Esses nomes, eles revelam a natureza de Deus, revelam quem Deus é, ou o que ele faz por nós. Por exemplo, esse salmo aqui, quando Davi diz, o Senhor é o meu pastor, ele fala Jeová Roi, que quer dizer, o Senhor é meu pastor, o Senhor me pastoreia, o Senhor me guia, o Senhor me cuida, o Senhor me leva para pastos verdejantes, o Senhor me leva para beber junto a águas de descanso, o Senhor refrigera a minha alma. Outro nome de Deus é Jeová Rafá, que significa o Senhor que te sara, o Senhor que cura as nossas enfermidades. Outro dos nomes de Deus é Jeová Jiré, o Deus que proveu, o Deus provedor, o Deus que tem toda a provisão. E tem vários. Jeová Tsidequeno, o Senhor é nossa justiça. Jeová Chamar, o Senhor está ali. Vários nomes, vários. Jeová Sabaô, o Senhor dos exércitos, tanto dos céus como da terra. Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz, e por aí vai. Muitos nomes. E por fim, Deus falou para Moisés, eu sou o que sou, ou seja, eu sou tudo que vocês possam imaginar e muito mais. Então, eu costumo dizer que aonde Deus está, aquele lugar vira céu. Davi está dizendo, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Aonde Deus está, vira céu. Pode ser o vale da sombra da morte, pode ser o lugar que for. Se Deus se manifesta ali, se Deus está presente, aquele lugar vira céu, porque a presença de Deus está ali. Então, não importa por onde nós andamos, não importa, o que importa é se o Senhor está conosco, se a presença de Deus está conosco. Verso 5, ele diz, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Davi sabia que Deus sempre iria lhe dar vitória sobre os seus inimigos, sobre qualquer mal que ele pudesse enfrentar. E o verso 6, ele diz, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Davi sabia também que Deus era fiel, que a sua fidelidade, a sua misericórdia, o seu favor, a sua graça, que significa favor imerecido, iria cercá-lo todo o tempo. E uma coisa só ele se preocupava, que nós vemos aqui, nós vemos no outro salmo ele falando. Aqui ele diz, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Davi, ele se preocupava em estar na presença de Deus. No Salmo 127, ele diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei?
Quando os malvados, meus inimigos, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comerem minhas carnes, foi eles que tropeçaram e caíram. E mais adiante no Salmo ele diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo, porque no dia da adversidade ele me esconderá no seu pavilhão, por-me-á sobre uma rocha. A preocupação de Davi era estar na presença de Deus. E Jesus, ele disse que nós deveríamos não estar preocupados com o que havemos de comer ou o que havemos de beber, não estar solícitos com a nossa vida, porque Deus sabe do que nós necessitamos. Ele disse que Deus cuida das aves do céu e que nós temos muito mais valor do que elas. E Ele vai cuidar de nós. Mas ele disse uma coisa: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí você pode falar, mas por que Davi tinha tanta confiança? Porque Davi estava contente. Aqui nos Estados Unidos tem um hino que eu gosto muito. Esse hino diz assim: Jairo e o Arenaf, o nome do hino. Jiré, o Senhor é suficiente. E o hino diz assim: eu vou estar contente em qualquer circunstância, porque o Senhor é Jiré. O Senhor é suficiente. Ou seja, Deus provê. Jiré é o Senhor proverá. Então, a preocupação de Davi não era com nada mais. A única preocupação dele, e que deve ser a nossa, é buscar ao Senhor. Buscar a sua presença. Estar fortalecidos no Senhor, como diz o apóstolo Paulo no capítulo 6 de Efésios, no versículo 10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que possais resistir no dia mau. Ele fala na frente, mais à frente. E você pode pensar, qual era o segredo de Davi? O segredo de Davi é que, como ele mesmo escreveu num dos seus salmos, que ele se levantava de madrugada para buscar Deus e tinha preocupação sobre isso. O segredo de Davi é que ele tinha o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele nos faz saber o que nos é dado gratuitamente. Ele traz, e ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, muitas vezes, quando aparece um problema ou quando aparece uma situação, dependendo do nosso nível espiritual no momento, o Espírito Santo está ali, falando conosco, dizendo calma, ele traz aquela paz, aquela segurança. Existem algumas situações. Todos nós temos momentos que nós estamos com a fé maior e outros com a fé menor, vamos dizer assim. Vemos Elias. Elias, ele matou os profetas de Baal. Ele orou e desceu fogo do céu e consumiu o holocausto. E no dia seguinte ele estava fugindo com medo de Jezabel, ele estava querendo desistir da vida. E quando nós, diante de uma circunstância negativa, adversa, porque somos humanos, às vezes nós estamos mesmo com o ânimo abatido como Elias. Mas nesses momentos nós devemos optar por crer, nós devemos decidir crer, porque quando vem uma situação, nós temos duas opções. Ou nós cremos que Deus é suficiente capaz para resolver todos os nossos problemas, ou nós entramos em pânico. É uma decisão que nós temos que tomar. Ou nós decidimos crer, ou nós decidimos fugir, como Elias. Ou nós decidimos crer, ou nós decidimos entrar em pânico. Ou nós decidimos crer, ou nós decidimos duvidar. Eu lembro de Pedro, quando viu Jesus andando sobre o mar.
E ele disse, Senhor, se és tu, manda que eu vá ter contigo. Jesus disse, vem, e ele desceu do barco e começou a andar sobre as águas. Mas de repente ele tirou o foco de Jesus e olhou para o vento e para o mar e viu que o mar estava agitado, que o vento estava forte, e aí ele começou a afundar. Então, quando vem uma situação na nossa vida, o nosso foco tem que estar em Jesus. A Bíblia tem um versículo que diz assim, olhando firmemente, eu acho que é Hebreus capítulo 2, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta. A Bíblia diz que nós devemos olhar firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que Jesus, ele fez duas coisas muito importantes para ele vencer. Ele suportou a cruz e desprezou a afronta, ou seja, ele não fez caso da afronta, ele foi muito afrontado. Ele foi cuspido, foi esbofeteado, botaram uma coroa de espinho, zombaram dele, escarneceram dele. Mas a Bíblia diz que ele desprezou a afronta. E por isso ele assentou-se à destra de Deus. Então, quando vier a situação difícil na nossa vida, nós devemos decidir, optar por confiar no Senhor. Porque quando nós olhamos para as circunstâncias, as nossas forças são drenadas. As nossas forças se esvaem. Mas quando nós olhamos para o Senhor, aleluia, o Salmo 121. O Salmo 121 diz o seguinte, verso 1, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Eu já li todo o salmo. Eu nem ia ler todo, mas é tão maravilhoso esse salmo que eu já fui. Era só o 3 e o 4. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Este que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor não deixará vacilar o nosso pé, ele está velando. Ele não dorme nem cochila. Tosqueneja quer dizer cochila, ele não cochila. E é interessante que o verso 5, a parte B do versículo, diz, o Senhor é a tua sombra à tua direita. Isso significa que o Senhor está tão perto, aleluia. O Senhor está tão perto que ele se faz uma sombra. É como a nossa sombra. Tão perto. Ou seja, ele está em nós, o Espírito de Deus habita em nós. A Bíblia diz que somos o templo do Espírito Santo. E se o Senhor está conosco, se o Senhor está em nós, a Bíblia diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será? Quem? Como disse Davi, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando o Senhor está conosco, não tem como temer. Não tem como. Agora, uma coisa muito importante que eu quero falar é que todos nós devemos ter um depósito espiritual, devemos ter a nossa vida espiritual de tal maneira que possamos ter um depósito. O apóstolo Paulo falou para Timóteo, guarda o bom depósito. Que depósito é esse?
É aquele azeite que as virgens prudentes tinham nas lâmpadas. Nós vimos a parábola de Jesus das 10 virgens, 5 prudentes e 5 nécias. As nécias não tinham azeite, mas as prudentes tinham azeite na lâmpada. E aquele azeite é o símbolo do Espírito Santo. É o que o apóstolo Paulo diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que possais resistir no dia mau. Quando a dificuldade chegar, a gente não vai cair, não vai esmorecer, não vai desistir da vida, porque nós estamos fortalecidos no Senhor, nós temos um depósito, nós temos o Espírito Santo testificando com o nosso espírito que somos filhos de Deus e que o Senhor está conosco e que Ele é por nós. E se Ele é por nós, quem pode ser contra nós? Ninguém. Então, amados, precisamos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Precisamos ter o depósito. Nós, todos os dias, as nossas forças espirituais, elas de alguma forma são drenadas, até por viver nesse mundo, ou pelos problemas. Então nós precisamos estar repondo, Como? Orando, buscando a Deus, tendo comunhão com o Senhor, lendo a Bíblia, adorando, louvando, exaltando, estando em comunhão com Deus. Nós somos alimentados por Ele, pela palavra, pela oração, pela comunhão, pelo louvor e pela adoração. E assim nós vamos ter um bom depósito de poder, um bom depósito do azeite do Espírito, um bom depósito de fé, de tudo. E vamos estar fortalecidos no Senhor. Quando a luta chegar, nós vamos dizer como Davi: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal nenhum, porque o Senhor está comigo. O Senhor é minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é força da minha vida, de quem me recearei? Então, amados, que nós possamos ter essa confiança, que nós possamos cuidar da nossa vida espiritual a ponto de termos um nível espiritual que possa vencer, porque nós estamos num mundo que tem muita coisa ruim. Muita coisa ruim, nós sabemos disso. E Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. E a Bíblia, Jesus também falou que nós deveríamos vigiar e orar, estar em constante oração. E quanto mais se aproxima a vinda de Jesus, quanto mais o tempo passa, mais o mundo fica difícil. Mas o Senhor, Ele jamais vai nos deixar. Jamais. Essa é a confiança que temos nele. Deus é fiel. Deus é fiel. E Deus, Ele não vai deixar de ser fiel porque nós estamos fracos ou porque nós estamos fortes. Porque nós cremos ou porque nós não cremos. Para terminar, eu vou só falar o caso de Elias. Elias, ele ficou com tanto medo de Jezabel que ele queria até morrer. Ele também já tinha enfrentado muita luta com aquele rei, com aquela rainha, e com o povo de Israel rebelde. E nós somos humanos, todo mundo cansa, é normal. Só que Deus não deixou de ser Deus porque o povo de Israel estava desviado. Deus não deixou de ser Deus porque Acabe era ímpio, porque Jezabel era pior ainda. Deus não deixou de ser Deus porque Elias estava triste. No tempo certo, ele entrou em juízo com Acabe, com a casa de Acabe, com Jezabel, restaurou Israel, colocou novo rei, colocou um novo profeta em lugar de Elias, Eliseu, ele botou tudo no lugar. Não precisava Elias se desesperar. Mas nós somos humanos, quantas vezes nós nos desesperamos em vez de esperar e confiar no Senhor? Mas a mensagem de hoje é: confia no Senhor. Se você tem o Senhor como seu pastor, Ele é capaz, Ele é suficiente, Ele é Jiré. E se você não tem o Senhor como seu pastor, procure se abrigar nos braços de Deus. A Bíblia diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Procura o esconderijo do Altíssimo.
Convida Jesus para entrar na sua vida e ser o seu pastor. E começa a desfrutar dos seus cuidados. Que Deus nos abençoe.